Começamos o programa Em Pauta, o programa que traz a você a cada episódio informações sobre a Casa Legislativa de Caraguatatuba, a Câmara Municipal. Hoje nós estamos com o vereador Marcelo Pereira e também líder do prefeito aqui na Câmara. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Mais uma vez, nós estamos aqui no Em Pauta e dessa vez nós viemos para falar sobre o balanço do primeiro semestre de 2026. E se puder nos dar um resumo de como foi esses primeiros 6 meses. Olá, Patrícia. Olá a todos. Mais uma vez é um prazer, Patrícia, estar aqui, tendo a oportunidade para falar para toda a população do balanço do primeiro semestre, de toda a demanda do vereador, dos projetos apontados. Então vai ser aqui uma conversa boa, que eu sei que tem muitas perguntas aí e muitas ações a ser discutidas da entrega para a população. Bom, eu vou começar primeiramente sobre algumas indicações e alguns requerimentos que, quando a gente vê no site da Câmara, que é um site aberto a todo o público, aliás, nós vemos muitas indicações quanto à zeladoria do município, né? É uma coisa que acredito que todo vereador se preocupa, mas nós vemos bastante esses requerimentos, essas indicações de autoria do senhor. E o porquê de ter esse olhar, né? É alguma coisa talvez que a população mesma procura o senhor para poder fazer esses pedidos? É uma coisa que mesmo o seu olhar mesmo já tem para as ruas da cidade, para os espaços públicos? A zeladoria, ela é uma demanda muito grande, né? Porque toda vez que você está nos bairros, conversando com a população, que esse é o papel fundamental do vereador. O vereador não é apenas aquele agente político que fica atrás da sua mesa ou aqui na Câmara, nas audiências públicas, nas sessões. O vereador tem que percorrer a rua. E normalmente, Patrícia, se vem aquele pedido de zeladoria, que é a manutenção de uma via, que é um mato alto, que é uma limpeza num córrego, que Caraguá, por ser uma cidade baixa, né, é uma cidade do nível do mar, qualquer chuva hoje que ela acontece com mais intensidade, existe problemas de alagamento. Então o vereador que percorre esses bairros, conversa com a população, essa é uma grande demanda. E toda vez que a gente sai e recebe essas demandas, a gente traz essas demandas para o secretário municipal, o secretário de Serviços Públicos, né? Que a gente, através de ofícios, de requerimentos, a gente consegue cobrar e mostrar para a população que está cobrando. Verdade. E, vereador, falando ainda sobre assuntos muito relevantes para a própria população e que vem com esses pedidos, nós fomos até o bairro ali do Massaguaçu, né, onde o senhor fez uma comissão, né, uma CAR, em relação à duplicação da SP55, que vai de Ubatuba até o Rio de Janeiro, que é uma duplicação que ela tem aí, né, a possibilidade de acontecer no nosso estado, na nossa cidade, e que traz preocupação para a população ali, né, que pode ser desabrigada, né, pode ter que sair daquela área que moram mais de 30 anos, tem muita gente que tem casas, famílias que moram, né, em grupos no bairro, nos terrenos. E como que chegou, senhor, esse pedido da população para realizar essa fiscalização? É uma situação que preocupa muito essa casa, não só este vereador, como os vereadores da casa aqui também, porque recebi vários relatos, várias reclamações, Patrícia, de moradores, igual você falou, que mora 30 anos próximo à rodovia, e de repente chegou para eles uma cartinha do DR falando que aquela área ali vai passar a rodovia, vai duplicar, e muitos iriam perder suas casas, né? Não sabemos de que forma ainda. E ainda mais, além disso daí, nós podemos ver através das redes sociais que foi lançado um projeto de duplicação nesse trecho entre Caraguá e Ubatuba, principalmente naquele trecho ali da praia do Massaguaçu. A princípio é um projeto muito bonito, é um projeto do governo do estado que a gente não é contra. Quando se fala em duplicação de rodovia, a gente fala em melhoria no trânsito, a gente fala de investimentos, a gente fala de progresso, mas a gente não é contra o progresso. Mas o que acontece? A gente não pode ser a favor daquilo que vem impactar negativamente a vida das pessoas que moram ali perto. São caiçaras, são pessoas que moram ali bastante tempo, que estão sem saber o que fazer agora, né? Porque receberam a cartinha de desapropriação, não conversaram com esses moradores, não tivemos uma audiência pública para entender, para trazer para essa casa o projeto. Mediante nisso, nós fomos até a Artesp, que é a agência que regula as concessionárias, regula e fiscaliza as concessionárias das rodovias, para entender da diretora de lá qual que é o procedimento que vai ser adotado em Caraguá.
Então lá ela nos recebeu muito bem, com diálogo, fizemos alguns questionamentos, inclusive até de audiências públicas, para conversar com essas pessoas, para essas pessoas entenderem realmente aonde que vai passar essa rodovia, se eles vão ser ressarcidos da casa deles, como que vai ser essa imposição. Mas o que a gente sempre cobra é o diálogo, porque apesar da rodovia ser estadual, mas ela passa pela nossa cidade. E aqui quem tem que ter prioridade é a população. E a população não pode ser afetada por progresso, qual que seja, para que essas pessoas tenham tranquilidade, porque é complicado, Patrícia, a pessoa trabalhar a vida toda para conseguir uma casa, para morar, para dar para os seus filhos, e de repente vem o progresso e tira você do cantinho que você está lá há bastante tempo, onde essas pessoas criaram raiz, têm suas famílias. Então, por mais que a rodovia seja do governo, eles têm que respeitar a nossa população. E o trabalho do vereador é isso daí, a gente vê a necessidade dos moradores, da população em geral, para que a gente ganhe voz, para a gente poder cobrar os nossos governantes. Caraguatatuba, ela é uma cidade central aqui do litoral, então todas as pessoas que vêm para o litoral, para São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, Caraguatatuba recebia todo esse trânsito. Com o contorno ficou muito bom, tá? O único problema é que esse contorno, quando vai sentido a Ubatuba, tem aquele gargalo ali da Serrinha do Olaria, né? Então, a cobrança nossa agora é que seja duplicado, mas seja duplicado com programação, seja duplicado de uma forma que não afete tanto os nossos moradores aqui. E falando ainda sobre essas pautas que afetam a vida dos moradores, e uma pauta que tem sido muito cobrada pela população é em relação aos serviços prestados pela Sabesp, né? A gente sabe desses abusos, né, no quesito de valores cobrados, né, trocas de hidrômetro. A gente tem conversado bastante com outros vereadores sobre isso. E o senhor faz parte dessa CPI, né, junto com a Cássia, que tem sido presidente dessa comissão. E eu queria saber quanto a sua visão a isso, né, a essa CPI, o que ela traz de benefício no quesito de fiscalização do vereador, no caso dessas pessoas, né, nessa causa delas mesmo. Quando você fala em Sabesp, você fala de um atendimento que ele é primordial para a população, que é o abastecimento de água, né? É um direito básico de cada cidadão ter o seu direito ao acesso à água. Principalmente, Patrícia, quando você fala que a água é uma coisa que é do município. A água é um bem público nosso. A água nossa é de graça, né? Nós temos nossos mananciais aqui, nós somos ricos em água hoje aqui no município. E quando se falou em privatização da Sabesp lá atrás, nós entendíamos que com a privatização houve uma promessa de investimentos, de eficiência, de melhor atendimento para a população. E o que me causou estranheza é que está sendo isso tudo ao contrário. Nós tivemos muitos relatos de conversas com as pessoas nas ruas que reclamaram com o aumento na conta de água, sem entender o porquê, porque tem família que há 20 anos tem o mesmo padrão de consumo de água e pagava X. E de repente esse padrão continuou sendo e o valor aumentou muito. E essas famílias depois, quando vão buscar a Sabesp para o atendimento, você lá vê um atendimento precário, né? Você vê ineficiência no atendimento. É difícil hoje a pessoa chegar e conseguir parcelar a sua conta. São valores chegando altíssimo nas casas das pessoas e as famílias ficaram a ver navios e procuraram o vereador para relatar essas situações. Também outro fato são as trocas de hidrômetros agora, não se sabe porquê, sem comunicar o morador. Então essas situações vêm alertando os vereadores quanto às reais situações que a Sabesp se encontra no município. Outra reclamação importante que tivemos foi questão das nossas finais de semana ou temporadas, né? A gente tem um problema que se agravou agora com a Sabesp, porque quando tem muita gente na cidade e chove, existe a falta d'água na cidade, sendo que Caraguá, eu falei, é rica em mananciais e falta água na torneira. Então a gente sentou para a gente entender da Sabesp se o problema está sendo na captação, se está sendo no tratamento, se está sendo na distribuição.
Então, todos esses relatos chegaram para os vereadores e os vereadores não tiveram alternativa, porque já foi feito vários diálogos, várias promessas por parte da Sabesp e não foram cumpridos. Então, a gente instaurou aqui uma CPI, onde a Cássia, ela é a presidente da CPI, composta também por mim e pelo vereador Maurílio e pela vereadora Vera Moraes, se eu não me engano, e a gente está ouvindo a população para a gente poder fazer o relatório para cobrar a Sabesp uma solução urgente nesse caso. A gente sabe que a Sabesp está trazendo investimentos para a cidade, mas esses investimentos estão sendo muito morosos, está demorando a chegar e a população precisa de uma resposta. O primeiro passo já foi dado, Patrícia, nós fizemos aqui uma audiência pública, onde ouvimos a população, são relatos extremamente importantes. Nós tivemos uma senhora aqui que relatou, está em ata nossa, uma senhora de 72 anos de idade, que chegou na sua casa a água cortada, sem aviso prévio, com as contas pagas, e ainda a Sabesp acusando essa senhora de ter rompido o lacre e ter emitido uma multa para ela. Uma senhora de 72 anos de idade, uma senhora idônea, que ela falou assim: vereador, eu nem sei o que é lacre, o que é hidrômetro, como é que eu fui mexer lá? Então, esses casos pontuais, recebemos também reclamações de falta d'água, de pousadas que tiveram que mandar seus clientes embora no final, durante a temporada, porque não conseguia ter a sua caixa d'água abastecida. Então, são situações que estão acontecendo, estão sendo recorrentes na cidade, e a Sabesp, pelo tamanho que ela é, pela empresa rica que ela é, não pode deixar o munícipe passar por essas situações. Então, nós, como os vereadores aqui, instalamos a CPI para poder averiguar cada caso e notificar a Sabesp para que providencie urgentes soluções para esse problema. E lembrando também que os senhores foram até a Sabesp, né, para ouvir os técnicos, ouvir a parte deles também em relação a isso, porque é importante entender essa parte, né, o porquê que não tem sido feito esses serviços ou tem sido feito de uma forma muito precária. Bem colocado, né? A partir da audiência pública, nós pegamos todos os relatos dos moradores, entendemos que isso daí não foi uma situação da cabeça do vereador, né? Porque a gente está na Casa de Leis aqui, Patrícia, muitas vezes um ou dois fala para você, a gente acaba fazendo o nosso mapeamento aqui, mas depois da audiência pública, são centenas de casos que a gente elencou e levamos e fomos recebidos pela Sabesp. Eu também quero agradecer aqui a Sabesp pela recepção. Conversamos com toda a diretoria da Sabesp. Eu posso falar que eu gostei do que eu vi lá. Como eu falei, é uma empresa rica, é uma empresa organizada, uma empresa tecnológica, né? Então, a Sabesp mostrou para a gente todo o parâmetro de trabalho delas, porém, ali eu vi apenas a teoria, né? Então, agora nós queremos saber que se tudo que foi proposto para a gente ali, as soluções dos problemas, a gente quer que traga através de atos, né? De gestos e de resultados para que a população não sofra mais com esse problema. Tá certo. Vereador Marcelo, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco. É sempre muito importante ouvir cada um dos trabalhos, dos projetos, das indicações, dos requerimentos que é trazido aqui para a Câmara Municipal, porque fala muito sobre o que a população precisa, né? O que a população procura através de vocês, através do mandato de vocês. E bom, desse primeiro balanço de 2026, se tiver algo a dizer à população nesse momento, que queira trazer a eles, fique à vontade. Eu que te agradeço, Patrícia. Quero agradecer também à TV Câmara, que mais uma vez faz um trabalho extraordinário na cidade, né? Dando publicidade da vida do vereador para a população. A partir de julho agora a Câmara vai estar em recesso. Quando se fala em Câmara, é o prédio físico, pessoal, não é o vereador. O vereador vai continuar na rua, trabalhando, ouvindo a população. Eu posso falar que o nosso mandato aqui na Câmara é um mandato participativo, é um mandato de ouvir. Então eu gosto de conversar com as pessoas, onde as pessoas trazem a demanda para a gente, traz ideias para a gente poder buscar soluções junto para que a nossa cidade continue e fique cada vez melhor. Eu quero agradecer a todos e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e acredito que seja a vontade de todos nós, né, que Caraguatatuba apenas melhore em todos os âmbitos.
para você aí de casa. Esse foi mais um episódio do Em Pauta, que você assiste aqui pelo nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, e nos siga nas redes sociais, @TV Câmara Caraguatatuba. Nos vemos no próximo episódio do Em Pauta com mais um vereador trazendo todos os projetos, os requerimentos, o trabalho feito aqui na vida parlamentar, na Casa de Leis, aqui na Câmara Municipal de Caraguatatuba. Até mais!